Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, nós celebramos hoje, no dia 3 de maio, a festa da Invenção da Santa Cruz. É uma festa que está no calendário universal da Santa Igreja, ou seja, que toda a Santa Igreja celebra essa festa. É verdade que com inúmeras reformas que foram deixando as festas de lado, para os que rezam o reformado do reformado, essa festa só é para o Brasil. E então colocam para o Brasil. Não, é para a igreja inteira. E o Brasil, sim, desde sempre, ademais de ser católico, como todas as outras nações, celebrar essa festa, ele tem um privilégio de ter uma oitava durante essa festa. E então nossa festa da Santa Cruz se estende até o próximo domingo, inclusive, como a de São José não, que começou quarta-feira e vai até a quarta-feira desta semana. Então temos aí o acúmulo de 2 oitavas. A festa da Santa Cruz, que hoje nós celebramos, não é a mesma do 14 de setembro. Quando o modernismo fundiu as festas e as destruiu, as que não foram destruídas foram fundidas, né? Então eles pegaram do 3 de maio e colocaram junto com 15 de setembro. Isso já é o ano de 62. 62, João 23 deixa o 3 de maio para alguns lugares. Então aqueles que celebram segundo o missal de 62, por exemplo, hoje não celebra a Santa Cruz, salvo que estejam no Brasil, aí eles colocam, não próprio do Brasil, festa da Santa Cruz. Eu não sei que classe é porque eu não me lembro. Mas a festa do 14 de setembro é a festa da exaltação da Santa Cruz, que foi quando o imperador Heráclito encontrou a Santa e Preciosa Cruz. Encontrou não, sabia muito bem que ela estava com os persas e fez uma guerra, uma batalha para resgatar. Ela ficou praticamente 10 ou mais anos baixo os persas. Eles a roubaram quando saquearam a Terra Santa e a levaram para a Pérsia, e o imperador foi a resgatar a Santa e gloriosa e vivificante cruz de Nosso Senhor, e esta festa é a que nós celebramos, a igreja inteira, no 14 de setembro. Inclusive o Oriente celebra nesse dia. Agora a de hoje é a festa da Invenção. O que quer dizer? Quando nós ouvimos em português a palavra invenção, parece que foi o dia em que o marceneiro foi serrar lá as madeiras, pregar e fazer a cruz de Nosso Senhor. Não é o dia da fabricação da cruz de Cristo. Esse dia não sabemos quem fez e quando e como. Mas, sim, a invenção, este nome vem do latim, que quer dizer encontrar. É muito interessante porque no vocabulário português, invenção é inventar, obviamente, ou seja, tirar do sei lá o que e fazer uma coisa que não existia. Supostamente não existia. Então, a palavra não se entende no sentido nosso português, mas sim no sentido latino da palavra, que quer dizer encontro, encontrar. Então é o dia do encontro da Santa Cruz. Vou lhe relatar um pouco o acontecimento e depois nós vamos contar uma história e tirar algumas lições. Vamos contar a história real da festa de hoje, e depois uma história para tirar uns ensinamentos espirituais, uma história que não sabemos se é real ou não, provavelmente uma tradição ou uma história fictícia, e assim vamos concluir o nosso sermão. Então, não vamos confundir a festa do 14 de setembro com a do 3 de maio. Só para ficar bem claro, não, invenção, repito, dia do encontro. Invencio, não. Vem do verbo invenire, quer dizer encontrar. Então, invenção é o encontro da Santa Cruz. E não no dia que ela foi fabricada, repito, não confundamos.
A Santa Cruz foi encontrada por Santa Helena. A tradição nos relata que ela teve um sonho em que ela via debaixo de um templo de um ídolo que Juliano Apóstata tinha profanado o Santo Sepulcro, o Calvário. O Nosso Senhor foi sepultado poucos metros de onde ele foi crucificado. Então, este infeliz fez um templo dedicado a uma divindade pagã, ao ídolo. E assim ele soterrou todo o lugar e em cima edificou este templo a este imundo ídolo dos pagãos. Santa Helena tem um sonho que ali embaixo se encontra a cova, uma cova, e dentro dessa cova estavam as 3 cruzes, porque Nosso Senhor foi crucificado com mais 2. Pois então, ela manda escavar o lugar e, de fato, encontra-se 3 cruzes, a coroa de espinhos, se não me falhar a memória, e também os pregos da paixão. Como eram instrumentos de morte, é muito provável mesmo que os judeus não se guardavam essas coisas, não. Então deixaram, os primeiros cristãos deixaram tudo no lugar onde devia estar. Nosso Senhor estava ressuscitado, então não há nenhum problema que tenham guardado no Santo Sepulcro todos os instrumentos da paixão de Nosso Senhor. Então, o que vai acontecer? Ela tem um sonho, e este sonho é muito preciso. Ela manda escavar e encontra 3 cruzes. Como saber qual foi a cruz de Nosso Senhor? Ela coloca um doente, um leproso, diante de uma cruz, ele continua igual, da outra, igual. E da Santa Cruz, ele ficou curado. Então, com o milagre da cura instantânea deste enfermo diante da Santa e Preciosa Cruz, pôde distinguir qual era a cruz de Nosso Senhor. Então, a partir de então, se manda edificar uma Basílica do Santo Sepulcro, onde Nosso Senhor foi sepultado, e também a do Calvário, que é a mesma construção que abarca tudo, e Santa Helena leva para si uma parte da Santa Cruz para Roma, que hoje é a Basílica chamada de Santa Cruz de Jerusalém. Por quê? Porque ela mandou levar um pedaço considerável da Santa Cruz e também levar terra da Terra Santa. E ela mandou aterrar todo o lugar e edificar a igreja sobre este aterro com a terra da Terra Santa. Por isso a Santa Cruz de Jerusalém, mesmo estando em Roma. E lá se guarda até hoje um pedaço considerável da Santa Cruz. Também a placa, escrita por Pilatos, também estava dentro dessa gruta e foi encontrada nessa ocasião. E aqui temos um relato desses acontecimentos. Após a insigne vitória que o imperador Constantino obteve sobre Maxêncio, quando recebeu de Deus o sinal da Santa Cruz do Senhor, em Oxinho Vites, com esse sinal vencerás, Santa Helena, mãe de Constantino, tendo recebido uma revelação num sonho, foi a Jerusalém para procurar zelosamente a Santa e Vivificante Cruz. Lá cuidou ela de destruir as imagens de Vênus em mármore que, para apagar a memória da paixão de Cristo, Nosso Senhor, os gentios, Juliano Apóstata, haviam colocado no lugar da cruz. Não, isso daqui vai ser posterior, né? Pois então, os pagãos tinham profanado esse lugar, que permanecera cerca de 180 anos ali. O mesmo ela fez no presépio do Senhor, onde fora posto um simulacro de Adonis, uma imagem deste ídolo, e no lugar da ressurreição, onde haviam colocado um templo de Júpiter. Então, purificado assim o lugar da Santa e Vivificante Cruz, foram encontradas depois de profundas escavações 3 cruzes, e parte delas, a inscrição que havia sido posta sobre a cruz do Senhor. Como não se sabia sobre qual das 3 ele devia ser afixado, Nosso Senhor foi crucificado, um milagre sanou a dúvida. Eis que Macário, bispo de Jerusalém, naquele então, tendo elevado prece a Deus Nosso Senhor, levou a cada uma das cruzes a 3 mulheres que sofriam de grave enfermidade. Esta é outra versão, mais correta do que as outras. Então,
E quando as demais de nada serviram, as mulheres, a terceira cruz levada, a terceira mulher curou-a imediatamente. Santa Helena, tendo encontrado a Santa Cruz da Salvação nossa, construiu ali uma igreja magnificentíssima, na qual depositou parte da cruz em urnas de prata, entregando outra parte a seu filho Constantino, que levou a Roma a igreja da Santa Cruz de Jerusalém, edificada no Palácio Censoriano. Ela também entregou a seu filho os pregos que transpassaram o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, Constantino sancionou uma lei para que desde então ninguém fosse condenado ao suplício da cruz, e aquilo que antes era castigo e maldição para os homens passou a ser glória e objeto de veneração. Este é o relato que se encontra no breviário romano da festa de hoje. E a Santa Cruz passou então a ser venerada, extremadamente venerada por toda a cristandade. É conhecido o fato de Santa Maria Egipcíaca, não, que numa dessas procissões, destas peregrinações a venerar o preço da nossa redenção, se converte, e assim todo o cristianismo, tanto oriental como ocidental, presta um culto de latria à Santa e Preciosa Cruz. Não que se adora a madeira em si mesmo, não. Aquela madeira foi vivificada com o sangue redentor de Nosso Senhor, por isso nós fazemos genuflexão quando nós temos a relíquia da paixão de Nosso Senhor. As relíquias da paixão, Santa Cruz, Sagrados Espinhos, os pregos verdadeiros e demais relíquias da paixão, merece esta adoração direcionada. Dali vai para o nosso Redentor. Esta festa, queridos fiéis, muito importante realçar, é uma festa de suma importância para a cristandade. Deus Nosso Senhor quer que nós tenhamos veneração ao preço da nossa redenção. A igreja foi posta em liberdade, não estava nas catacumbas romanas, por 3 séculos. E quem libertou a igreja das catacumbas e abriu as portas para que ela saísse do esconderijo para não perecer, não, mesmo com promessas de Deus, ela teve que se retroceder e se ocultar. E quem abriu essas portas? A Santa e Vivificante Cruz. É o que o breviário insinua ao princípio do relato que lhes lia, em que Constantino estava numa batalha decisiva para reinar, e a sua Santa Mãe, ele vê no céu, tem essa visão e manda colocar nos estandartes do seu exército a Santa e Vivificante Cruz de Nosso Senhor. E graças a este sinal ele venceu, e aí ele começa a dar liberdade à Santa Igreja. Manda fazer uma imagem de Nosso Senhor ali em São João de Letrão. Foi a primeira vez que a imagem de Nosso Senhor foi exposta publicamente na face da terra. Então nós vemos que todo este obrar para dar liberdade à Santa Igreja é um obrar católico. É uma relíquia, é um sinal, é uma imagem que dá liberdade à Santa Igreja. Parecem coisas, nós hoje, infelizmente, com esse século, ou damos uma importância superficial, não a essas coisas, uma piedade desordenada que fica no esteticismo exterior do que acabo de dizer, ou não damos importância nenhuma, e ambas coisas são realmente deploráveis. A nossa fé, a nossa religião, ela é uma religião verdadeira com coisas muito simples. Por isso, aos soberbos deste século, por soberba e cegueira, causada por esta soberba de espírito, acabam sendo coisas desprezíveis. Quando que um rei vai se curvar diante de 2 paus, de 2 madeiras cruzadas, e achar ali algo que aconteceu 300 anos atrás, como o preço da salvação do gênero humano, quando um judeu crucificado morreu como um bandido pelo seu povo, traído pelo seu povo? Como considerar isso? Romano, povo da lei, com seu exército magnífico, suas vitórias conhecidíssimas em todo o mundo daquele então, tantos deuses, hein? E nenhum deles era um judeu crucificado.
tampouco era grande coisa, hein? Os deuses dos romanos, é uma cópia barata dos gregos e do resto de divindade que eles encontravam onde eles entravam, mas em todo caso era uma coisa demais para a arrogância ou para esta opulência deste mundo civilizado greco-romano. Mas é a simplicidade, é o sinal da nossa salvação que destrói a soberba. Como Deus, de fato, com todo respeito a Deus Nosso Senhor, está rindo dos homens, hein? Desde que Adão caiu. É um símbolo, é uma madeira embebida com sangue que vai destruir 4 ou 5 mil anos de escravidão de Satanás. E para o demônio que não quis adorar o Verbo encarnado, ser vencido com sangue, é verdade que é sangue de Deus, mas é de uma natureza humana, é verdade que é uma pessoa divina, mas é sangue de uma natureza humana. E com uma madeira, como pode ser? Deus humilha os soberbos. Para entender um pouco sobre este acontecimento, então vou lhes contar uma história. Me consta ter lido em algum relato dos Santos Padres, mas também me consta que coincide com algumas visões de Ana Catarina Emmerich, que não é a referência para a nossa pregação. E eu não quero que os senhores pensem que eu estou citando Ana Catarina, porque aqui ela não é citada. Enquanto tiver uso de razão, isso não vai acontecer. E se eu a citar é porque alguma coisa está passando. Então, há coincidências de relatos tradicionais, de relatos antigos, histórias antigas pelos Santos Padres, que coincidem com os apócrifos. E também há relatos de ambos que coincidem com videntes por aí, que não é a referência da pregação que vos faço, nem apócrifos, muito menos videntes. Não é o caso. Mas então, conta esse relato que me consta, eu li quase que uns mais de 10 anos atrás, um pouco menos que isso, e o que dizia? Eram os Santos Padres dizendo, contando uma história, que Adão ficou muito doente. E depois de ter ficado gravemente enfermo, seu filho Sete, ele vai ao paraíso terrestre e o anjo que foi posto por Deus lá na porta, não, para que eles não entrassem, impede que ele entre, como é próprio do anjo, proteger o lugar que Deus havia impedido a entrada dos homens. Mas ele diz, não quero entrar não, eu só vim pedir um remédio, porque o meu pai está doente. Então o anjo pegou um ramo, uma muda, um galho de uma planta e disse assim, Sete, planta este galho e quando ele der fruto, seu pai ficará sadio, curado. Pois bem, o rapaz planta e aquela planta se desenvolve, fica frondosa, com o passar do tempo seu pai morre. Pronto, ficou assim. Não deu fruto, seu pai morreu, Adão foi sepultado, e aquela árvore fica, de geração em geração, frondosa, belíssima, chamando a atenção por sua vistosidade às demais plantas. E, bom, quando passam-se séculos e muitos séculos, contam mesmo os padres da Santa Igreja que Salomão foi visitado pela rainha de Sabá, que viu aquela árvore magnífica e disse que um homem ia morrer crucificado ali naquele madeiro. Pois então mandam cortar, com o passar do tempo, esta árvore, muitos séculos para frente, e essa árvore deixa de estar ali, cortada. E quando vão fazer a cruz de Nosso Senhor, encontram se não me falha a memória, creio que era uma espécie de lago, estava a flutuar madeiras daquela árvore. Então fazem a cruz e sobre esta cruz, estas madeiras, Nosso Senhor foi crucificado. E aí se entendeu o aviso do anjo. Quando
esta árvore der fruto, o seu pai ficará curado. Verdade ou história ilustrativa, uma parábola ou uma tradição, não vem ao caso. Mas, em todo caso, a moral da história é esta. Aquela árvore deu fruto. E ela deu fruto estando seca. Pois é. E ela deu vida aos que secos estavam. E o fruto dela é a paixão de nosso Senhor e nosso Deus. E Adão ficou curado. Sabemos que Adão se salvou pela fé no futuro Redentor, hein? E é a fé no futuro Redentor em sua paixão e morte, que é o fruto dessa cruz, fruto bendito do ventre de Maria e fruto desta santa e preciosa cruz, que vai curá-lo, que vai fazer com que ele possa ser salvo e salvar os seus filhos, que todos estamos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, graças a Adão e Eva. E se nós podemos passar desse desterro e ver Jesus, é por causa da santa e preciosa cruz, que é a ponte que nos une desse abismo de desterro à pátria celestial. Então, bela história, não? Bela história que contém a verdade da fé que nós professamos hoje ao celebrar este instrumento. A Santa Cruz não roga por nós, porque ela não tem vida, ela não é uma pessoa, não. É um instrumento, um objeto. Então, mas só que a Santa e Vivificante Cruz, desde que ela foi impregnada, ela foi ensopada com sangue redentor, ela tem a vida daquele sangue. Então, quando nós invocamos o sinal da Santa Cruz, nós não invocamos somente aquele sinal e aquele símbolo, nós invocamos o sangue redentor. Por isso, é muito belo ver que na Santa Fé Católica tudo é dispensado pela Santa Cruz. O padre batiza, a criança, o catecúmeno, jogando água 3 vezes sobre sua cabeça, com 3 cruzes. Então, é a cruz de Cristo que abre o manancial para arrancar o pecado de Adão, o pecado original que está naquela criança. Quando esta árvore florescer, der frutos, seu pai ficará curado. E assim, com 3 sinais de cruz, água e em nome da Santíssima Trindade, simultaneamente derramando água sobre a cruz como manancial, lava a alma daquele catecúmeno. E é justamente o evangelho de hoje. Nosso Senhor que vai dizer a Nicodemo, se não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. E Nosso Senhor vai dizer, e quando ele for levantado, atrairá todos a si. Então, vemos que este renascer, que é o batismo, o renascer da água e do Espírito, está vinculado com a paixão de Nosso Senhor necessariamente. Nós somos batizados na morte de Cristo. É a grande explicação teológica dada por São Paulo, mas aí já é a imagem do batismo de imersão, porque como os orientais fazem, quando é sepultado nas águas, aquela pessoa está morta para o pecado e ela sai da sepultura das águas, ela vive para Deus. Mas ambos ritos que são católicos, tanto a imersão para as tradições orientais como jogar água na cabeça, na tradição romana, ambos estão necessariamente unidos com a paixão de Cristo e com a sua Santa Cruz. Quando esse batizado é crismado, é com o sinal da cruz, com santo óleo, com crisma, que ele passa de menino espiritual para um soldado de Cristo. Passa pela unção, mas essa unção é feita em forma de cruz. E este soldado de Cristo vive da vida de Cristo como do sacrifício do altar. E quantas cruzes nós temos na Santa Missa? Muitíssimas. Isso eu deixo para os senhores com uma sã curiosidade a contar aí desde a primeira cruz, em nomine Patris, até a bênção com a qual se termina a Santa Missa, quantas cruzes foram feitas. Vejam, inúmeras. Não vou dizer o número, assim que cada um terá o trabalho de buscar. Nosso Senhor disse que quando voltasse e aparecer o sinal da nossa salvação sobre os céus, o sinal da Santa Cruz, então a Santa Cruz marcou
esta era da redenção, o Novo e Eterno Testamento, e quando se concluir a idade do mundo segundo os planos de Deus, e ele quando ele voltar a julgar, e vai julgar os vivos e os mortos, então a Santa Cruz vai preceder esse juízo. E todos aqueles que à sua sombra foram santificados serão glorificados. E a todos aqueles que foram seus inimigos, eles também vão ser julgados e condenados. E os que estiverem condenados terão maior vergonha de ver que puderam ser salvos e não quiseram. Assim, queridos fiéis, esta festa, esta santa festa que nós estamos a celebrar e vamos perpetuar por estes 8 dias, é uma festa muito importante vinculada à devoção ao sinal da Santa e Preciosa Cruz. Sirva para nós então a consideração que é o sinal da nossa salvação, essa parte histórica do encontro tão glorioso, da vitória que Constantino obteve para ser o imperador, e graças a isso o poder da liberdade da igreja é o triunfo da Santa Cruz, é o triunfo de Cristo. Por isso São Paulo vai dizer não dos inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo são os inimigos de Cristo. Então vejamos a nossa parte de nossa piedade, como estamos fazendo o sinal da cruz. É muito vergonhoso e é realmente horrível, não? Ver que com a ignorância ou a pressa faz as coisas ímpias, completamente. As pessoas fazem o sinal da cruz com um modo que nem é uma cruz, nem é um X, não é nada, é um espantalho de moscas. Vemos a glória deste sinal, vemos tantos milagres que Deus fez por ele, para o bem comum da sociedade, da Santa Igreja, o triunfo da religião por ele e a salvação das nossas almas sobre ele, não? Como nós podemos desenhar o sinal da nossa salvação como se estivéssemos espantando moscas? Então nós devemos lembrar que a Santa Cruz, no rito romano, na Igreja Ocidental, nós devemos esticar as nossas mãos, dedos juntos, todos unidos. Não, então fica a mão esticada. Então, em nome do Pai, eu toco a minha testa, em nome do Filho, eu toco o peito, em nome do Espírito, eu toco o ombro esquerdo, santo, o ombro direito. Amém. Tem uns que beijam a mão, tem outros que não. Isso já são coisas que não fazem parte do sinal da cruz. Não vou dizer que está errado e nem vou dizer que está certo, mas é uma coisa que a igreja não ensina para fazer e uns fazem por devoção justamente à Santa Cruz. Não é o caso. O sinal da Santa Cruz, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. É assim que se faz o sinal da Santa Cruz. Agora, o persignar-se, não, é outra coisa. É pelo sinal da Santa Cruz. Então, uma cruzinha na testa. Livrai-nos Deus nosso Senhor, uma cruzinha na boca, dos nossos inimigos, uma cruzinha no peito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma cruz feita da testa ao peito, do ombro esquerdo ao direito. Amém. É o persignar-se. Na Santa Missa, no Santo Evangelho, nos 2 Evangelhos da Santa Missa, nós só fazemos as 3 cruzinhas, porque faz parte do rito litúrgico. Mas em nossas devoções, muitos têm o costume de fazer somente o sinal da Santa Cruz ao iniciar e terminar suas orações. Muito bem, mas outros têm o costume de persignar-se, não pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também, muito bom, muitos piedoso, mas feito dignamente. Não precisa ostentação, levar horas para fazer um sinal da cruz, porque isso realmente é irracional, mas tampouco fazer um risco que não se sabe nem o que é isso. Não pode. Pode ser, a devoção está no coração. Muito bem, até aí, muito bem, felicitamos. Mas quando ela é perfeita, ela chega também à testa, ao peito, ao ombro esquerdo e direito, e temos devoção à Santa Cruz e o preço da nossa redenção. Um exemplo desta piedade e respeito a este santo sinal é a aparição de Maria Santíssima, Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, em Lourdes, a menina Bernadette. Nossa Senhora aparecia enquanto Santa Bernadette rezava o terço.
e Maria Santíssima fazia o sinal da cruz, não? E com seu rosário, com seu terço que ela aparecia ostentando assim no seu braço, ela ia acompanhando a menina Bernadette em cada oração. E, obviamente, Nossa Senhora não rezava a Ave Maria e tampouco o Pai Nosso, porque é a oração dos viadores, não? De quem está nessa terra. E ao Glória ao Pai, ela fazia uma sutil inclinação de cabeça, reverenciando sim a Santíssima Trindade, porque dar glória a Deus não é só obrigação dos que estão nessa terra, mas é a felicidade de todos que estão no reino dos céus. Mas o sinal da Santa Cruz que Maria Santíssima fez, foi com ela que Santa Bernadette aprendeu a fazer e impressionava todas as freiras do convento. Por quê? Porque ela fazia o sinal da cruz diferente, porque ela aprendeu de quem? O fruto do seu ventre é o fruto da Santa Cruz. Ela aprendeu da mãe de Jesus, nosso Senhor e Deus. Então ela fazia extremada piedade, não ostensivamente, hein? Isso é tão repugnante quanto fazê-la às pressas, mas fazê-lo com devoção, fazê-lo sabendo o que estou a fazer, o que estou a invocar, que é o sinal da nossa salvação. Que fez Adão 5.000 anos enfermo ser curado. Digo 5.000 anos porque desde Nosso Senhor a paixão de Cristo, fez todos os filhos de Adão, aqueles que hoje estão no reino do céu, que não são poucos, serem curados do pecado original e terem a vida da graça. Fez a vitória contra o demônio e também fez com que possamos entrar no reino dos céus. Então é este sinal sobre o qual Nosso Senhor morreu que nós devemos fazer com devoção. É arma contra as tentações, devemos fazê-lo não só em nossas orações, no momento de tentação, e às vezes por uma outra razão para buscar discreção. Você pode fazer uma pequena cruzinha no peito, discretamente. Se é um pensamento ruim, uma pequena cruzinha na testa, assim, discretamente. Se está tentado a dizer algum absurdo, um palavrão, uma palavra de maldição ou insulto, uma agressividade verbal, uma cruzinha na boca. Se está meio ocioso e quer fazer o seu trabalho a pouco, assim mal feito, faça uma cruzinha em sua mão e peça a Santa Cruz a generosidade para trabalhar para Cristo e salvar a alma. E assim esse pequeno sinal pode ser feito, discreta, deve ser feito, discreta, devota e bem feito, para invocar o preço da nossa redenção. Também é um costume belo que os pais façam uma cruzinha com o seu polegar na testa dos seus filhos antes de dormir, antes que eles vão dormir, ou então eles já dormindo, não, deitados à noite, ir lá e fazer a cruzinha, pode ser com água benta ou sem ela, e invocar o preço da nossa redenção para preservá-los da corrupção dos costumes. Agora, fazer a santa e preciosa cruz no ar, como o sacerdote faz para abençoar, isso é próprio do sacerdote. Alguns povos orientais católicos têm o costume, as mulheres quando vão fazer o pão, por exemplo, elas amassam com a palma da mão em cruz, não? Para que Deus santifique aquela massa, perfeito, mas fazer no ar, isso é somente do sacerdote ou das ordens menores sacerdotais para abençoar, não, alguma coisa. Também alguns povos, por exemplo, também orientais, como os etíopes, têm o costume de pegar a ponta da faca, não, e fazer uma cruzinha. É um povo que tem muita devoção à Santa Cruz, é chamada Terra das Mil Cruzes, não, Etiópia, porque eles são muito devotos do sinal da Santa Cruz, então fazem, antes de comer carne, eles fazem uma cruzinha com a ponta da faca na cruz, desenha, não, para santificar aquele alimento, e os outros também. São costumes que cada qual faz segundo o costume local da sua região, mas todos costumes católicos. E sobre este pormenor, também nós conhecemos a menina Melanie, que viu a Santíssima Virgem Nossa Senhora de La Salette, na França. Quando a menina ia lanchar, não, cuidando lá da pequena pastora, ia fazer o seu lanche, ela pegava também a pontinha da faca, fazia uma cruz no pão e dizia o quê? Se o diabo está aí dentro, que ele sai, se Deus que está aí dentro, que ele fique. E depois, inocentemente, comia o seu pão, o seu lanche. Então, a devoção à Santa e Vivificante Cruz é uma devoção que acompanha a cristandade desde o momento em que Nosso Senhor foi crucificado.
A tradição relata que Nosso Senhor abençoou seus apóstolos com o sinal da cruz, não com a sua mão, como faz o sacerdote antes do último evangelho, ou abençoou outras circunstâncias, e assim os apóstolos também faziam, e é um modo de abençoar sacerdotal que nós recebemos de Nosso Senhor. Então a Santa Cruz é a nossa glória. Quem quiser se gloriar, dizia São Paulo, glorie-se na cruz de Nosso Senhor, vida e nossa ressurreição. Pois nela está a nossa vida e ressurreição. Não? Pois então, por outro lado, todo o contrário do que disse aos senhores são os inimigos da Santa Cruz. Quando se declarou guerra a Cristo, se declara guerra às suas imagens, por isso a destruição. A liberdade e a glória a Cristo foi dada pela Santa Cruz encontrada e sua imagem colocada, exposta publicamente perto de São João de Letrão. Agora, o querer destronar Cristo é destruir suas imagens e destruir a sua cruz. A cruz chegou até o mais alto da cabeça de um rei. Os reis e rainhas tinham a cruz, os reis católicos, os reis que professavam a fé católica, uma coroa, em sua coroa, símbolo da sua realeza, tinha em cima a cruz de Nosso Senhor para mostrar que por Deus eles reinavam. Acima deles estava Deus. Mas ao tirar a cruz de Cristo, se perde o reinado. E ao destruir as imagens de Cristo, se perde todo o efeito benéfico da presença salutar, do sinal da nossa salvação, tanto da imagem de Nosso Senhor exposta e venerada, porque o Estado deve se curvar aos pés de Nosso Senhor, como da Santa e Vivificante Cruz, que deve ser honrada por todos, por em cima das igrejas, quando tem torres. O que é o mais alto que temos? A cruz de Cristo, que está indicando onde está a casa de Deus. Então a cruz de Cristo indica onde está a casa de Deus, onde Deus está, onde Deus reina, onde Deus vive. Por isso, nós não podemos viver inimigos da cruz de Cristo. Mas aqui não é só o aspecto exterior do sinal da Santa e Bendita Cruz, é viver em conformidade com a cruz de Cristo. Por isso, aqueles que amam não a Nosso Senhor crucificaram suas carnes, diz São Paulo. Então, aqueles que são filhos da cruz, que é o primeiro sinal que nós recebemos dos sacramentais que precedem ao santo batismo, não? E aí nós dizemos, e tu, demônio, não ouses violar este sinal. Assim que o diabo não profana, mas qual vai ser a grande o infame acontecimento? Porque o próprio cristão vai profanar aquele sinal por pecados, por infidelidades. Então, se nós devemos gloriar na cruz, nós devemos viver crucificados. Por isso é muito bela a imagem, muito ilustrativa dos cruzados. Chamado assim, é o exército de Cristo, só pode ser o exército da cruz. É muito bela ver a imagem daquele cruzado, aquele desenho que todos os senhores andam difundindo por todos os lados, em que ele está ali prostrado e com flechas no peito, a espada fincada na terra. E o alvo daquelas lanças, daquelas flechas, é o que? A cruz vermelha de Cristo. Por quê? Porque se você é um filho da cruz e a tem cravado em sua alma, o inimigo de Cristo vai buscar arrancar esta cruz da sua vida, ou profanando-a pela vileza dos costumes, ou então é pela perseguição que ele vai, como alvo, apontar o seu peito e enfiar-lhe ou uma espada, ou uma flecha, ou um tiro, e assim acabar. Supostamente tentar acabar com o indestrutível e invencível sinal da nossa salvação. Por ela triunfaram os mártires, por ela também os confessores triunfaram de tantas e inúmeras tentações, por ela cada cristão se mantém fiel a Deus, porque a sombra da cruz que nós nascemos para Deus, como ele dizia, que é o primeiro sinal que precede o santo batismo, e lembremos-nos que também é a sombra de uma cruz posta no nosso sepulcro, que nós vamos esperar a ressurreição da carne e a vida eterna. Quando Deus, nosso Senhor, chamar a juízo, a ressurreição e juízo final todos os homens. Por isso, nos cemitérios católicos, quando se tem um cristão, se enterra e se planta sobre aquele corpo, aquele cadáver, uma cruz. A cruz, porque ali jaz um filho da Santa Cruz, um cristão, e espera a ressurreição, e já que a vida
de cristão veio da cruz pela morte de nosso Senhor e a ressurreição é efeito da paixão de Cristo, igualmente os cristãos que viveram crucificados com Cristo à sombra da cruz encontrarão a ressurreição e, se foi vida crucificada, ressurreição gloriosa como a de nosso Senhor. Então peçamos, queridos fiéis, a nosso Senhor a devoção verdadeira à Santa Cruz, que vivida realmente com inteireza de vida, integridade de vida, é o que lhes recomendo ler, a carta aos amigos da Santa Cruz, escrita por São Luís de Montfort. Pequeno livrinho, um livreto, em quantidade pouco, mas em doutrina absolutamente íntegro, contém tudo o que nós necessitamos para ter a cruz de Cristo, não só em nossos corpos por marcar o sinal da cruz, ou em nossa devoção por termos nosso crucifixo, ou a cruz que levamos no nosso terço, não, que é o primeiro que está ali na pontinha do terço. Não, mas ter uma vida de cristãos conforme a cruz de Cristo, conforme a lei de Cristo, conforme a vontade de nosso Senhor, de Cristo nosso Deus e Salvador. Então, assim é que se vive o fruto comido pela Santa Cruz, que vai curando as mazelas dos filhos de Adão. Então, cada cruz que vivemos, cada cruz que nós reproduzimos pela tribulação unida a Cristo, a sua paixão, vai curando esses vírus malignos, adâmicos, que querem nos infeccionar para a condenação eterna. Então, quando esta árvore der fruto, o seu pai ficará curado, mas podemos dizer, completando as palavras do anjo, os seus filhos, seus irmãos todos ficarão curados também, se comerem e deixarem este fruto os assimilar à árvore e ao fruto da vida, que é Jesus Cristo crucificado, que nós acabamos de receber no santo sacrifício da missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.